Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate aqui na TV Câmara. Em 2017, uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional propôs a implantação de um novo modelo de ensino médio para o Brasil. Pelo cronograma previsto, a reforma teve início no ano passado e vai até 2024, quando o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deveria estar alinhado às mudanças. A proposta de reforma do ensino médio surgiu após a percepção de uma estagnação dos índices de desempenho dos estudantes brasileiros. Além disso, entre as etapas de educação básica, o ensino médio é a que tem as maiores taxas de abandono, reprovação e atraso escolar. Por um lado, a ideia foi a de colocar o estudante como protagonista do próprio desenvolvimento escolar e profissional, dando a eles, os alunos, mais oportunidades de engajamento nas decisões relacionadas às suas trilhas de aprendizado, os chamados itinerários formativos, além de ampliar o tempo mínimo dos estudantes na escola. Por outro lado, essas mudanças esbarram em questões como a da infraestrutura insuficiente das escolas, a formação inadequada de professores, desigualdades regionais e sociais, incoerência na avaliação e no sistema de notas, além da falta de investimentos suficientes para que todo esse novo desenho seja implementado com efetividade. Isso, além da crítica maior de que não houve discussão suficiente entre os agentes envolvidos. Teria sido uma reforma unilateral. Eu sou William França e para debater comigo sobre essas polêmicas e sobre eventuais mudanças que envolvem o novo ensino médio brasileiro, eu recebo hoje os deputados Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará, que preside a Comissão de Educação da Casa, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Eu gostaria de começar com o deputado Chico Alencar. Seja bem-vindo, deputado. O senhor assina, junto com outros 4 parlamentares, o projeto de lei 1213 de 2023, que tem um único artigo. Ele é taxativo. Fica revogada a lei número 13.417 de fevereiro de 2017, ou seja, revoga-se a nova proposta de ensino médio. Queria que o senhor explicasse e comentasse sobre essa sua decisão de encerra-se tudo. Encerra-se tudo, William. É um prazer estar debatendo aqui com o nosso presidente Moses. Encerra-se tudo para reabrir o bom debate, que falhou muito do ponto de vista pedagógico. Desde 2009, o ensino médio já é do núcleo do ensino básico no Brasil. Isso é um avanço, havia uma demanda crescente, a escolarização no Brasil aumentou muito, é quase 100%, ali no ensino fundamental, isso é muito importante. E o ensino médio é onde mais tem evasão, repetência, afunilamento, gargalo. Ninguém quer voltar ao ensino médio antigo, mas o novo não é novo, pelo método e pelo mérito. Primeiro que ele acabou sendo colocado através de medida provisória. Claro, aí projeto de lei de conversão, debate, eu estava aqui na Câmara e votei contra, porque não houve um envolvimento da comunidade escolar, como deve ser. Aí não pega. O que acontece? Hoje o Brasil tem 27 experiências diferentes de implantação desse mal chamado novo ensino médio. Porque cada estado tomou uma decisão. Dentro daquele escopo geral, mas está bem caótico. E mais, o abismo entre escolas privadas, aquelas de excelência para os mais ricos, e a escola pública é maior ainda. Então aquela proposta que havia inicialmente de igualdade ampliou, foi a desigualdade educacional. Na nossa visão, ampliou a disparidade. Isso é muito ruim. Os professores estão atônitos, tendo que assumir disciplinas que não existiam. Tem professor de matemática tendo que ministrar filosofia de vida, sentido da existência, finanças, o de história nas finanças, enfim. Os itinerários, eles estão confusos, cartas embaralhadas, sinais trocados. Então, e a implementação? Teve a pandemia no meio e um governo da União completamente avesso ao sentido lógico da educação. Basta ver quantos ministros
se sucederam no governo Bolsonaro. Então, a União, que tem a missão de organizar a federação na implantação dessa mudança, para ela ser profunda, ela esteve ausente. E então está muito caótica a situação e eu acho que a revogação é um primeiro passo, é um freio de arrumação para a gente retomar o debate necessário, ninguém duvida, de como fazer do ensino médio, sim, pode ser até um momento de profissionalização, mas não pode ser de discriminação e fechamento de oportunidades para os jovens mais pobres. Muito bem. Presidente da Comissão de Educação, deputado Moses, o senhor concorda com o seu colega ou o senhor acha que ainda há salvação para esse modelo que foi implementado? Cumprimentar você, William, abraçar aqui o deputado Chico Alencar, que é uma pessoa que tem muita experiência, um parlamentar que tem muita experiência, sobretudo na Comissão de Educação. Eu sou contra a revogação, no entanto, concordo que na educação a gente tem sempre que estar revendo, né, e fazendo ajustes, alinhamentos, para que a gente possa avançar. É claro que criou-se uma expectativa lá em 2017 e dentro da criação desse novo ensino médio, que inclusive nós estamos lá juntamente com o deputado Chico Alencar discutindo na Comissão de Educação um seminário que vai tratar sobre esse tema. Criamos também uma subcomissão que vai acompanhar a implantação do novo ensino médio, assim como também o próprio Ministério da Educação, que nesse momento está fazendo uma consulta pública para poder ouvir professores, ouvir os alunos, e tudo isso deve ser através de uma grande construção na minha visão. Então, eu me posicionei sempre contra a revogação, mas entendo, né, que pautas importantes, como foram colocadas aqui, como o deputado Chico Alencar colocou, precisam ser reavaliadas. Essa questão do itinerário formativo, até para que as pessoas que estão em casa, que não acompanham de perto a questão da educação e sobretudo o ensino médio, nós tínhamos 2.400 horas que eram distribuídas no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Houve uma ampliação de 2.400 horas para 3.000 horas, sendo que dentro desse contexto se reduziu de 2.400 para 1.800, que é a parte, vamos dizer assim, científica, a parte técnica, e ficou 1.200 horas para o itinerário formativo, que ficou liberado para que fosse construído conforme cada município, conforme cada estado, enfim. E dentro dessa construção, existem algumas dificuldades, como colocou aqui realmente o deputado Chico Alencar. Infraestrutura, professores que precisam ser capacitados, treinados para atingir o objetivo. No entanto, a gente pode fazer isso com o carro andando, né? A gente tem uma expressão sempre que diz o seguinte, é momento de trocar o pneu com o carro andando, aproveitar o que foi feito com essa ampliação, dando um novo rumo para o ensino médio no Brasil, no entanto, fazendo as melhorias necessárias para que no final, a gente tenha lá um jovem bem formado no ensino médio, que se sinta estimulado, que não desista de fazer o ensino médio, que, sobretudo, ele tenha a compreensão de entrar no ensino superior. Deputado, o senhor concorda que dá para salvar alguma coisa do que foi estabelecido ou realmente a gente tem que partir de um ponto zero? Não, a educação é sempre um processo, é sempre um histórico. É impossível você zerar tudo. Você parte da experiência vivida, por isso que na educação é fundamental a avaliação, a reavaliação, o olhar crítico, a retomada de caminhos, a retirada de caminhos equivocados. Então, o Brasil não vai parar e deixar de ter ensino médio durante um ano para a gente chegar ao novo modelo, né? Mas, de qualquer maneira, esse modelo atual, que não está plenamente implementado, ele é muito falho. Eu acho que tem que, nesse sentido pedagógico, zerar. Tem uma série de, há mais de 200 disciplinas opcionais por aí, que vai de, pelo menos no Rio de Janeiro tem o tal de fazer brigadeiro a como se tornar milionário, mas tem uma concepção que talvez presida isso, vai ser um bom debate no nosso seminário, o presidente Moses sabe disso, sobre concepção, que jovem brasileira a gente quer formar. Aquele que é empreendedor de si mesmo, um self-made man, um que tem só a visão privatista e neoliberal do mundo, do cada um por si, ou um jovem solidário, com consciência crítica, humanista, porque a gente vê que, em que pesa esse aumento de carga horária aí, as matérias formativas do ponto de vista humano sofreram um baque, reduziram muito a carga horária de filosofia, de artes, de história, até de educação física,
Como se a gente, aliás, Paulo Freire já reclamava disso, só existisse do pescoço para cima. Então, o ensino médio no Brasil hoje está numa profunda crise. Escolas bem equipadas, com professores bem, eu não digo, mas razoavelmente pagos, que são escolas privadas, até estão tocando a vida, se virando. Mas no mundo da escola pública, que é a principal, que é a prioridade, a situação está muito confusa. O novo ensino médio é o velho caos da educação. Aquela história do Darcy Ribeiro, né? A crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E isso está se vivenciando dolorosamente ainda no ensino brasileiro, no ensino médio. Deputado Moses, uma das críticas, mais ou menos o que o deputado Chico havia comentado aqui agora, é que essa nova proposta, ela acabou privilegiando ou reforçando aquelas escolas privadas. Há até quem diga que ela foi pensada por grandes plataformas ou de grandes empreendedores de educação para que ela levasse em conta esse caráter de um né, de um empreendedor e não tivesse olhado para a educação pública das comunidades mais carentes. O senhor concorda? Veja bem, nós temos hoje o próprio CONSED, o Conselho de Secretários de Educação, que é a favor da manutenção, né, do novo ensino médio como está posto, claro que fazendo-se ajustes necessários. O que a gente coloca aqui é que no momento que se revoga esse novo ensino médio, você vai trazer um grande prejuízo, porque as escolas, quer sejam públicas ou privadas, elas estão sendo preparadas desde o ano passado. O ano passado foi implementado o primeiro ano, no ano de 2023 o segundo ano e agora em 2024 o terceiro ano. Então, eles, conforme a legislação pertinente de 2017, que deu um tempo para que eles pudessem se preparar, um tempo até razoável, eles implantaram a partir de 2022. Então, essa implantação, ela, com toda certeza, ela está passando por dificuldades com infraestrutura, está passando, como colocou aqui muito bem o deputado Chico Alencar, né, são muitas disciplinas que foram abertas ao mesmo tempo e nós não temos esses docentes preparados para todas essas disciplinas. Talvez a gente tenha que fazer um filtro, né, diminuir, ver quais são as disciplinas realmente nesse itinerário formativo que possam levar esse aluno do ensino médio, quando ele terminar o ensino médio, para o mercado de trabalho, para o ensino técnico, para o ensino superior, mas que ele tenha condições de, concluído o ensino médio, ele tocar a vida dele. Então, assim, essa discussão, e aí concordo mais uma vez com o deputado Chico Alencar, lá em 2017, era para ter sido feita uma discussão maior, mais ampla. Não houve essa discussão tão ampla em 2017. No entanto, houve um tempo, né, de 2018 até 2021, aí 3 anos para que... A pandemia no meio atrapalhou um pouquinho, claro, né? A pandemia atrapalhou, mas... Quando você faz a reflexão que os docentes, os secretários, no momento de pandemia, além de estar resolvendo o problema da pandemia com aulas síncronas, com aulas assíncronas, eles também tiveram a oportunidade de fazer os seus planejamentos e identificar, logicamente, quais seriam os gargalos. Então, assim, a manutenção hoje desse novo ensino médio ela é muito importante, por quê? Porque nós tivemos um trabalho grande dos secretários de educação, quer seja dos municípios ou dos estados, para poder implantar a partir de 2022. E está em plena execução. Agora, é claro, mais uma vez eu venho aqui reafirmar, é necessário fazer ajustes? As pautas que foram colocadas aqui pelo deputado Chico Alencar são importantes? São. A gente não pode criar um abismo entre o ensino público e o ensino privado. A gente tem que contemplar os dois, tanto público como privado, com a mesma qualidade. Essa é a nossa luta na Comissão de Educação, é esse o meu desejo, é esse o desejo do deputado Chico Alencar. Então, eu acredito que dentro dessa intervenção de ajustes, a gente consegue sim fazer as adequações necessárias para que o novo ensino médio possa funcionar e funcionar muito bem. Muito bem. O Brasil ocupa a posição número 60 de 76 países avaliados nessa questão do ensino médio. A gente está num ranking bastante distante dos mais significativos, que por incrível que pareça, a China está liderando nesse momento, ultrapassou Singapura e depois é seguida por Japão e Coreia do Sul. A ideia dos senhores seria galgar melhorias nesse ranking, mas para isso precisaria de investimentos. O MEC diz que investe mais ou menos R$ 4.500 por aluno. Isso é muito, isso é pouco? Eu queria saber dos senhores. O problema do Brasil não é tanto o recurso, mas a forma como ele é gasto. Então tem muito ralo, além do gargalo, do funil que é a educação pública. É claro que há um projeto que acaba isso, o governo anterior
reiterou muito, até na palavra de um dos ministros, que não quer que as pessoas tenham a ânsia de chegar ao ensino superior. Então, vamos formar uma camada de nível médio, mão de obra relativamente barata e colocar no mercado de trabalho. Isso é errado. Nosso entendimento é sim. E as escolas técnicas federais, as escolas federais, os institutos federais de ensino, que são foi uma exemplo experiência muito boa, bom, né? Foi uma experiência válida, né? Sim, o senhor acha concordo, que foi... concordo. Os colégios de aplicação das universidades, para falar de ensino médio. Sim. O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que tem várias unidades, são ensino médio público, democrático e de excelência. Agora, dá para formar na rede pública toda, de todos os estados, esse padrão? É muito difícil. Com essa proposta do novo velho ensino médio, confundiu bastante. É natural que os secretários estaduais falem, não para tudo não, porque nós já estamos implementando isso, temos que frear o carro, dar uma marcha ré. Não é marcha ré, é um freio de arrumação, e a consulta pública e os debates estão abertos. E as escolas têm liberdade no seu projeto político-pedagógico para implementar mudanças no ensino médio, ouvindo professores, pais, pessoal administrativo, fazer uma espécie de constituinte do ensino médio brasileiro. Muito bem. Queria ouvir a opinião do senhor, presidente. Os institutos federais, que hoje estão presentes nos 27 estados, pelos números do MEC, há cerca de 400 campi espalhados, eles são um modelo que poderia ser aprimorado, ou o senhor acha que são coisas distintas e que o ensino médio tem que correr num paralelo? Veja bem, nós temos que dar alternativas para esses estudantes quando eles saem do ensino fundamental, né? E aqui eu acho que são mais de 600 campi hoje dos institutos federais por todo o Brasil. Eles têm um papel importante, né, quando você tem aquela formação técnica, tanto que na fala anterior eu coloco, nós temos que preparar essas pessoas que estão no ensino médio para que elas possam, você precisa dar um horizonte. Você entra hoje no ensino médio com 14, 15 anos de idade, são muito jovens. Né, são adolescentes ali que estão iniciando a vida e que muitas vezes, até para escolher profissões. Então, assim, a gente tem colocado muita responsabilidade em pessoas ainda que não estão preparados para receber toda essa responsabilidade. Então, assim, quando você coloca alternativas, essas alternativas através de investimento, você perguntou, o recurso hoje é pouco ou é muito? É relativo, mas eu acredito que ainda precisa ampliar a questão da fonte de recursos, assim como também precisa qualificar e melhorar a gestão. Aqui eu estou falando na educação de modo geral, quer seja na educação básica ou na superior, precisa se melhorar também a gestão. No entanto, voltando à sua pergunta, eu entendo que quando você tem, né, através dos institutos federais, onde você tem a possibilidade de ter uma formação técnica, você tem um ensino médio tradicional, né, que vai olhar e, sobretudo, avaliar a vocação daquele estudante no ensino médio, para que área? Ele tem mais vocação para a área de saúde, ele tem mais vocação para a área de exatas, ele tem mais vocação para a área de humanas, e orientar para que aquele cidadão que está lá no ensino médio, que a gente não pode esquecer que ainda é um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos, para que ele possa ir para uma graduação tecnológica, para um bacharelado, para uma licenciatura. Muitos concluem o ensino médio e não sabem qual é a diferença entre uma graduação tecnológica, um bacharelado ou uma licenciatura. E ele vai meio que perdido e na cabeça assim, quase que sem saber o que fazer. Então a gente precisa ter cuidado com esse público que está iniciando o ensino médio para que a gente possa informar corretamente, né, quais são as possibilidades que ele tem de ali construir uma vida, né? Porque a base, né, a educação básica e aí o ensino fundamental, o ensino médio, eles são fundamentais para que essas pessoas possam evoluir depois, após as suas escolhas, quer seja através da educação técnica, quer seja através da educação superior. Então, é um papel fundamental e a gente tem que estar sempre discutindo. Muito bem. O governo federal tomou a decisão de suspender, por enquanto, o cronograma por 60 dias. Esse prazo vai até agora início de junho, né? Ao mesmo tempo, também se discute no governo um outro projeto que já foi implementado em Alagoas, que é uma bolsa permanência. No caso de Alagoas, cada estudante recebe entre 100 e 200 reais para ir para o ensino médio. Eu queria saber dos senhores, atitudes ou projetos como esse ajudam, são necessários? Qual a opinião dos senhores? Tem que ter controle social, né? É uma boa iniciativa, é claro. Aliás, eu destaco que o governo
nesse começo teve seus equívocos, suas lentidões, mas aumentou os recursos da merenda escolar, o que é muito importante, e também das bolsas dos estudantes universitários. Positivíssimo. Essa ideia da bolsa, ela tem que ser feita com muito critério, porque também no Brasil tem uma cultura do desmando, do relaxamento e até da corrupção. Então ela tem que ser muito fiscalizada, muito bem implementada, e não há projeto educacional sério no país que não envolva os 3 entes da federação, União, Estados e municípios, e o controle da sociedade, a cidadania horizontal. Nesse sentido, tudo que somar para a educação é melhor do que pagar juros de dívida, o capital financeiro que impera aí. Gastar na educação é sempre positivo, é sempre investimento. Investimento, exatamente. Então, em tese, a ideia é boa. Concordo plenamente com a fala do deputado Chico Alencar. É claro que esses recursos, você precisa ter um critério muito grande sobre isso. Por exemplo, aquela família que está recebendo aquele recurso, ele tem que estar no CAD único, é um dos primeiros critérios. Ele tem que estar lá cadastrado no CAD único para que ele possa ter o benefício. E claro, ter uma fiscalização, um controle sobre esses aportes que são feitos, né, para que aquele aluno se sinta incentivado, né, incentivado a ir e, logicamente, participar mais efetivamente, ter aquela questão do incentivo para que ele possa melhorar as suas notas. Tudo isso tem que estar na questão também da gestão e do controle. Mas, por outro lado, a gente precisa também acompanhar para que isso não seja utilizado de forma política. Às vezes, são programas que são lançados ali à vésperas de eleições, enfim, com o intuito de angariar votos. Então, a gente tem que ter esse controle, mas a fala do deputado Chico Alencar, ela é perfeita, né? Tudo que for dentro do social, a gente precisa, sim, colocar dinheiro, recursos na mão das pessoas que realmente precisam. Muito bem. Estamos caminhando para o nosso final. Eu queria saber dos senhores, e o Enem? Como é que fica com essa bagunça toda? Como é que fica o Enem de 2024? Rapidamente. O Enem é um exame avaliador, aferidor de conteúdos. É claro que ele fica abalado e, aliás, o número de inscrições no Enem nos últimos 3 ou 4 anos, tem o efeito pandemia, mas não só, tem diminuído de maneira preocupante. Ele também tem que parar e repensar. Parece que o governo já decidiu para o próximo Enem não aplicar os critérios plenos desse novo ensino médio, o que é correto. Dá para aferir esse conhecimento básico de saber ler, escrever e contar, porque, inclusive, o ensino fundamental muitas vezes não prepara as nossas crianças nesses mínimos necessários. Dá para aferir o conhecimento histórico, o conhecimento cidadão humanístico e o conhecimento das mal chamadas ciências exatas. Não há exatidão na vida, como não há desumanidade. Então, o Enem tem que ser repensado à luz desse momento crítico que o ensino médio no Brasil vive. Muito bem. Deputado, sua opinião? Uma das maiores dificuldades que os estudantes agora que estão no ensino médio, no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, e que vão fazer o Enem em 2024, é o que vai ser cobrado no Enem de 2024. Essa é uma grande preocupação. Então, os estudantes que nesse momento estão no primeiro ano e no segundo, eles estão pensando em 2024, como vai ser a prova do Enem de 2024. Então, a gente precisa garantir, né, e essas discussões que nós estamos fazendo na Comissão de Educação, no seminário sobre o novo ensino médio, na questão da subcomissão, maio, né? Agora em maio. A subcomissão também, que já está sendo instalada para poder acompanhar, né, nos próximos 12 meses, acompanhar a implantação do novo ensino médio, vai ter um papel fundamental aqui no Congresso Nacional. O fato é que a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado para que os estudantes possam realmente ser cobrados apenas do que eles tiveram a condição de estudar nesses últimos anos. Muito bem. Lamentavelmente, nosso tempo esgotou. Eu queria ouvir rapidamente o deputado Chico Alencar, suas considerações finais. Anísio Teixeira, grande educador brasileiro. As escolas são, sobretudo, os seus professores. Veio Paulo Freire e completou. Mas as escolas não existem sem a curiosidade das crianças e dos jovens. Eu diria, dos adultos também. Então, esses elementos, professores, docentes, professoras, alunos, estudantes, pais, têm que se envolver na discussão dos caminhos para o ensino médio brasileiro. Aí vai dar certo. Demora, todo o processo de mudança pedagógico é demorado, mas estamos também em vez de discutir o novo Plano Nacional de Educação,
que é decenal. Isso vai ser muito importante. Isso rende um outro programa. É verdade. Deputado, nas suas considerações finais. Agradecer o convite, esse debate sempre é muito importante. Acredito que a educação, ela realmente transforma a vida das pessoas. Embora pareça um pouco clichê, mas na realidade qualquer sociedade organizada e que planeja crescer, se desenvolver, precisa investir maciçamente em educação. Nós somos 2 deputados que estamos na Comissão de Educação há muito tempo e que temos a função aqui de defender sempre a educação em primeiro lugar. Muito bem. Queria agradecer a presença do deputado Chico Alencar, do deputado Moses, e eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais sobre essas e todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E eu espero você em uma próxima edição do Câmara Debate. Novamente, muito obrigado por sua atenção.